O plenário da Câmara decidiu manter a prisão preventiva do deputado Chiquinho Brazão com placar de 277 votos a favor e 129 contra. Houve 28 abstenções. O mínimo necessário era de 257 votos. O deputado federal Chiquinho Brazão foi detido preventivamente no dia 24 de março sob a acusação de ser, junto com seu irmão Domingos Brazão e o delegado Rivaldo Barbosa, ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, mandante do assassinato da ex-vereadora do Rio Marielle Franco e de seu motorista, Anderson Gomes, em 14 de março de 2018, no centro do Rio de Janeiro. Na época, Brazão era vereador na capital fluminense. A ordem de prisão foi efetuada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. 5 dos 8 deputados federal de Mato Grosso votaram a favor da soltura de Chiquinho Brazão. O assunto gerou repercussão nas redes sociais e Abílio foi criticado pela incoerência em seu discurso de combate à violência, em defesa de leis mais rígidas, mas ao mesmo tempo votando pela soltura de um acusado de assassinato. O assunto gerou repercussão nas redes sociais e o deputado Abílio foi criticado pela incoerência em seu discurso de combate à violência, em defesa de leis mais rígidas, mas ao mesmo tempo votando pela soltura de um acusado de assassinato. Em entrevista aos jornalistas na manhã desta quinta-feira na Câmara Municipal, o deputado Abílio disse que a questão não tem a ver com o caso Marielle, e sim em como o judiciário brasileiro tem agido em reação ao legislativo. Não tem a ver com o Chiquinho Brazão e não tem a ver com o caso da Marielle. A questão em si é a forma com que o judiciário tem agido em relação ao legislativo. Por exemplo, na Constituição Federal, no artigo 52 e no artigo 53, ela é bem clara sobre quando e como pode ser preso um deputado federal. Um deputado federal pode ser preso em flagrante de crimes inafiançáveis. Nessa circunstância, comunica-se à Câmara e prende o deputado. Está acontecendo o que aconteceu com Daniel Silveira na outra vez, e isso pode ser um precedente muito perigoso. Você prender um deputado numa preventiva, sem apresentação de provas, onde está ainda em fase de inquérito de processo, não tem uma decisão de nenhum juiz ainda de julgamento condenatório, apenas no caso de suspeito, e muitas das vezes você vê as matérias, ninguém acusa a pessoa como o mandante oficial do crime, mas sim como suposto é ainda investigativo. Condenado, você já pode fazer essa afirmação. Então, essa decisão preventiva, ela pode trazer um problema muito em breve. O que impede agora de um ministro prender um outro deputado sobre qualquer acusação preventiva e não apresentar as provas sobre essa acusação? Até o momento, eu não sei se algum de vocês da imprensa conseguiu ter acesso a alguma prova que comprove o fato dele estar em flagrante de algum crime inafiançável naquele momento. Existe uma suspeita, existe uma acusação grave, e essa suspeita se comprovando, eu quero que essa pessoa, o Chiquinho Brazão, apodreça na cadeia pelo crime que ele cometeu, se o cometeu, mas não podemos anteceder o processo administrativo, o processo jurídico. Então, assim, eu acredito que deve ser comprovado, apresentando as provas, comprovando, fique preso. Agora, prender preventivamente um deputado, ferindo o artigo 52 e 53 da Constituição, isso é um precedente muito perigoso para o Poder Legislativo. A vereadora Maísa Leão do Republicanos fez duras críticas aos parlamentares que votaram pela soltura do deputado Chiquinho Brazão. A parlamentar considerou um absurdo o fato de parte da bancada de Mato Grosso ter se posicionado pela soltura de Chiquinho, principalmente por se tratar de um crime cometido contra a classe política. É simplesmente um absurdo Mato Grosso se posicionar pela soltura de um deputado envolvido com milícia, envolvido com um crime tão grave, um crime que fere a nós, políticos, porque isso coloca em vulnerabilidade o desejo de pessoas idôneas, com pautas reais, de entrarem na política, porque a vida de Marielle foi ceifada por interesses políticos. E hoje, o que a gente vê, parte da bancada, porque nós temos que colocar aí um aplauso para a deputada Gisela Simona, que essa sim representou a todas as mulheres, a todos os cidadãos e cidadãs. Lugar de pessoa envolvida com milícia e com crime, com homicídio, não é no parlamento. E é uma vergonha ter visto os deputados votarem dessa forma e tentando justificar. Não é narrativa, não é de narrativa que o povo precisa de política pública. Olha, veja, eu quero aqui parabenizar a deputada federal Gisela Simona, do União Brasil, que não titubeou e votou para que o plenário da Câmara Federal casse o mandato do deputado federal do Rio de Janeiro, acusado de ser mandante desse crime cruel, feminicida, contra uma ex-vereadora do Rio de Janeiro. Eu penso que
toda a bancada federal deveria ter esse comportamento, porque crime cometido, seja contra a mulher, seja contra o homem, qualquer hipótese tem que ser por cassação, independente seja deputado estadual, federal, senador, cometeu crime dessa natureza, tem que ser cassado sim. Então, quero aqui parabenizar a posição da deputada Gisela Simona, do União Brasil, partido do qual eu me filiei.